Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, quarta-feira, dia 5 de junho, e eu começo meus comentários dizendo que, na minha avaliação, mercados desequilibrados em todo o mundo. Aliás, desde a semana passada, quando a Bovespa acumulou uma alta no período de 3,6% e bolsas da Europa e dos Estados Unidos em quedas em semelhante dimensão. Nesse início de semana, o exterior reagiu e aqui ficamos um pouco mais comedidos nas variações do mercado. Lá, a leitura dos investidores de que o Banco Central americano pode, já na reunião do mês de junho, reduzir taxa de juros, e isso seria acompanhado também por maior flexibilização monetária por parte do Banco Central Europeu, BCE. Aqui, apesar do Congresso ter discutido e feito algumas votações importantes para o governo, os embates nessa semana foram um pouco maiores, e eu cito a reunião ontem do ministro Paulo Guedes com algum entrevero com a oposição. Hoje, muitas incertezas nos mercados, começando pela Itália, sendo eventualmente punida pela União Europeia, apesar de ter mandado a sua justificativa do déficit fiscal. Indicadores PMI da atividade de serviços, mostrando também alguma fraqueza para alguns países, principalmente a Alemanha. Projeções piores por parte do FMI, do Banco Mundial, para o crescimento da economia global e de diferentes países, reduzindo o crescimento da China, reduzindo o crescimento da zona do euro, e assim os mercados hoje tiveram um dia um pouco mais desequilibrados. Ainda que tenha terminado positivo na Europa e também nos Estados Unidos. Na Europa, a Bolsa de Milão, claro, em queda por conta dos problemas políticos na Itália. Aqui, houve espaço para algumas realizações de lucro, e isso foi aproveitado pelos investidores. Mas também tivemos algumas situações meio conflitantes. O adiamento da votação de verba suplementar pela Comissão Mista do Orçamento de 248 bilhões, ficou para terça-feira que vem, e é fundamental para destravar as operações do próprio governo. Votação que ainda ocorre nesse momento pelo STF do programa de desestatização de empresas, se passa ou não, se precisa ou não do aval do Congresso Nacional, e isso influenciando também aquela venda que foi bloqueada da TAG, uma venda da Petrobras, da sua empresa de gás, e também boatos que surgiram, mas que agora no final do dia foram colocados na sua devida dimensão, sobre flexibilização no teto de gastos depois da reforma da Previdência, e os mercados não gostam muito disso. Também tivemos alguns indicadores no exterior que não vieram tão positivos, e eu cito a pesquisa ADP de criação de vagas no segmento privado americano. Ela veio crescendo 27 mil posições, quando na realidade a expectativa era de 173 mil vagas criadas, e isso influencia a divulgação do payroll, aí sim a criação de vagas tanto no setor público quanto no setor privado, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, e com relação a isso se espera um pouco mais fraca. Também tivemos por aqui a divulgação do fluxo cambial referente ao mês de maio, 346 milhões de dólares de ingresso de recursos, e com isso no ano o fluxo cambial total está em 3,2 bilhões de dólares. Resumo do dia: Bovespa chegou a estar até mais fraca do que isso, mas fechou em queda de 1,42%, índice já abaixo dos 96 mil pontos, só um pouquinho mais abaixo, 95.998 pontos, o Dow Jones subindo 0,82%, Nasdaq em alta de 0,64%, e a grande queda do dia, o petróleo, muito em função também da forte elevação dos estoques de petróleo na semana anterior pelos Estados Unidos, petróleo caindo 3,46%, barril encerrando o WTI em Nova York a 51 dólares e 63 centavos. Euro sendo negociado em queda em relação ao dólar por conta da Itália novamente, 1,122 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em queda para 2,114. Por aqui,
depósitos interfinanceiros, taxas de juros em alta forte para todos os principais vencimentos, e dólar também com forte recuperação, subindo 0,99%, moeda americana cotada a R$ 3,895. Amanhã, dia de agenda fraca, sem grande capacidade de mexer com os mercados. Nos Estados Unidos sai a produtividade do trabalho no primeiro trimestre, a leitura final, os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior, o saldo da balança comercial no mês de abril e discursos de dirigentes do Fed. Por aqui, somente a produção de veículos no mês de maio a ser divulgada pela Anfávia. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite e eu espero vocês aqui amanhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.